Pessoal, bom dia. A gente vai continuar hoje nosso estudo sobre Revolução Russa. Na última aula a gente estudou os motivos da Revolução até a derrubada do czar e da família real, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece logo em seguida, que é o governo provisório. O governo provisório, se vocês forem observar bem aqui como está escrito embaixo do título, ele vai durar pouco tempo, de fevereiro a outubro de 1917. E por que ele vai durar pouco tempo? Porque ele não resolve todos os problemas que a população exigia ao fazer a revolução. Então a gente vai caracterizar esse governo e vai entender por que ele não durou muito tempo. Tudo bem? Então vejam bem, após a derrubada do czar, formou-se na Rússia um governo chamado governo provisório, que era liderado por mencheviques. Lembrem-se que os mencheviques eram os políticos mais moderados, que defendiam sim uma revolução, mas por vias pacíficas. O líder desse governo provisório era esse cara chamado Alexander Kerensky. Ele foi o líder do governo e ele era um advogado moderado. Então ele tentava aí ficar meio em cima do muro, governava para um grupo, governava para o outro, mas ele não resolvia aí todos os problemas, como a gente vai perceber. Primeiras coisas que o governo provisório faz. Ele liberta os presos políticos. Lembrem-se que num regime absolutista, todo mundo que não gostava, que o czar não gostava, ou que fazia alguma coisa contra o czar, ou era expulso da Rússia, ou era preso numa prisão que o rei escolhia. Então, nesse caso que a gente está vendo aqui, a primeira coisa que o governo provisório faz é libertar esses presos políticos, esses caras que tinham sido presos durante o regime czarista. Em seguida, ele permite o retorno dos socialistas expulsos do país. O que isso significa? Lá em 1905, quando tem o episódio do Domingo Sangrento que a gente viu na última aula, muitos políticos foram expulsos da Rússia. E esses políticos, eles são repatriados, eles são permitidos a voltar para a Rússia. Entre esses caras estava o Lenin, novamente, que vai liderar aí o restante da Revolução. E ele também cria a liberdade de imprensa e de reunião. Ou seja, a ideia é que todos são livres para divulgar suas ideias, enfim. Só que tem um problema principal. Esse governo provisório, ele não retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Vejam bem, a gente viu que a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi um dos principais motivos da Revolução. Então, quando o governo não retira a Rússia da Primeira Guerra, a revolução continua, porque eu tenho um governo que não resolve os problemas. E aí surge novamente esse líder chamado Vladimir Lenin, e ele começa a liderar várias manifestações por Moscou, principalmente, exigindo a renúncia do governo provisório, falando, quem tirou o czar do poder foi o povo. Então a gente precisa de um governo voltado para o povo. Essa exigência dele, ela é resumida nessa frase: todo o poder aos sovietes. Os sovietes são os trabalhadores russos, tá bom? Então, todo o poder é essas organizações desses trabalhadores russos e não é esse grupo que está no poder que não lidera para esses trabalhadores. E aí, novamente, a gente vê manifestação em vários lugares. Em outubro de 1917, dois líderes entram em destaque, entram em cena. O Lenin, que a gente já conversou um pouquinho sobre ele, e o Trotsky, que vai ser um cara que vai ser o braço direito do Lenin e vai liderar a revolução ao lado de Lenin. O que eles vão fazer? De novo, eles vão ocupar diversos prédios públicos, estações de rádio, imprensa de jornais, e vão obrigar o governo provisório a renunciar. O Alexander Kerensky, que era o líder do governo, sem saída, ele foge da Rússia, e aí a gente tem o início ao período bolchevique da Revolução, que a gente vai estudar com mais detalhes nas próximas aulas, ok? Se ficarem com dúvidas, mandem aí nos comentários, e é isso aí, pessoal. Se cuidem, até mais!